Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais este bate-papo nessa noite de hoje. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, eu espero que vocês fiquem comigo até o final. 25 minutinhos, prometo não passar disso. Agradeço imensamente o convite da casa, mais uma vez. Uma casa de que eu estimo tanto carinho, que eu fui tão bem recebido desde a primeira vez que eu fui aí dar uma palestra, né? Palestra não, eu gosto de dizer que é um bate-papo, porque além de ser uma troca de energia, é uma troca de conhecimento, né? Eu não gosto daquela palestra que só um fala, né? Eu gosto daquela palestra, aquele bate-papo que enquanto um fala, as pessoas vão tirando dúvidas, vão acrescentando, né, algumas questões que enriquecem o bate-papo. Infelizmente, por nós estarmos online, à distância, eu não consigo ouvir vocês. Mas eu gostaria muito que vocês comentassem aqui no vídeo abaixo. O vídeo vai ficar gravado no meu canal. Quem não segue, segue lá. Eu tento subir toda semana um conteúdo novo, sendo um bate-papo, ou sozinho, ou com algum canal espírita, ou com algum amigo, ou trazer mesmo alguma reflexão fora da religião, fora da doutrina espírita, porque reflexões, experiências de vida são muito importantes. Eu acredito que muitas vezes eu estou passando por um momento não tão bom, não tão fácil, e quando eu escuto algo, quando alguém me diz algo através da internet, através de uma palestra, através de uma reflexão, eu consigo me sentir melhor. Então eu tento passar isso para as pessoas também, né? As minhas experiências de vida são únicas, assim como as de vocês são únicas, né? Porque cada um de nós estamos em um grau de evolução. Então muitas coisas eu passei e vocês ainda não passaram, e muitas coisas vocês passaram e eu ainda não passei. E a gente sempre pode nos ajudar, né, a superar os desafios aí da nossa vida. Então, pessoal, quem não se inscreveu, se inscreva no canal, curte aqui embaixo, comenta sobre esse bate-papo, é muito importante para mim saber a opinião de vocês, saber o que vocês têm a acrescentar, porque a gente acaba criando uma amizade, né? Eu fui aí algumas 4, 5 vezes presencial, depois a gente começou a se encontrar online, pretendo voltar em breve presencial, mas enquanto isso não acontece, vamos interagindo online para criar esse vínculo energético que é muito gostoso, que eu amo bastante essa casa, tá? Hoje a gente vai falar de um tema bem legal, mas antes da gente chegar no tema, pessoal, eu vou convidar vocês a fechar os olhos, tentar pelo menos, deixar todas as preocupações para trás e fazer uma prece inicial para harmonizar esse ambiente. Vamos pedir ao nosso mentor que se aproxime de nós neste momento. E junto a ele, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, por esta oportunidade. Agradecer por esta oportunidade de trabalho e agradecer a Deus por esta oportunidade de aprendizado mútuo. Vamos agradecer a espiritualidade que prepara a nossa casa interna, todos os dias, para que recebamos as melhores intuições. E vamos agradecer a Deus pelos nossos desafios, porque sem eles nós não conseguiríamos caminhar. E com a oração que o nosso Mestre Jesus nos deixou, vamos iniciar o nosso bate-papo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.
Graças a Deus, graças a Jesus. Pessoal, nosso bate-papo de hoje vai ser sobre a parábola do mal rico. Ou a parábola do rico e do Lázaro, como alguns conhecem. Tá? É a mesma parábola, porém que cada versão do Evangelho segundo o Espiritismo ela é ditada com um título. Isso, sabe aquela questão de matemática, a ordem dos fatores não altera o produto? É a mesma coisa. A parábola do mal rico, ou a parábola do rico e do Lázaro, nos traz alguns ensinamentos importantes da nossa doutrina. Alguns ensinamentos importantes para a nossa vida. Se vocês me permitirem, eu vou ler essa parábola para nós podermos comentá-la em seguida. Tudo bem? Vamos lá. Antes de tudo, eu peço desculpa. A minha voz está um pouco estranha porque eu estou gripado. Estou me recuperando aí de uma gripe, mas já está tudo bem, graças a Deus. Tá? Só peço desculpas mesmo porque às vezes a minha voz pode falhar. Tá bom? A parábola do mal rico. A parábola do mal rico, pessoal, ela está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Aquele capítulo que diz: não se pode servir a Deus e a Mamon. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho e que se tratava magnificamente todos os dias. Havia também um homem pobre, chamado Lázaro, estendido à sua porta, todo coberto de feridas, que quisera se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas ninguém lhes dava, e os cães vinham lamber-lhes as feridas. Ora aconteceu que esse pobre morreu, e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico, logo depois morreu também, e teve um inferno por seu sepulcro. E quando estava nos tormentos, levantou os olhos para o alto e pediu ao Pai, e Lázaro em seu seio, e gritando, disse as seguintes palavras: Pai, tende piedade de mim, e enviai-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do seu dedo na água, para me refrescar a língua, porque eu sofro tormentos extremos por conta do fogo. E o pai lhe respondeu, o pai Abraão lhe respondeu: Meu filho, lembrai-vos que haveis recebido vossos bens em vossa vida terrena, e Lázaro não teve senão males. Por isso, ele está agora na consolação, e vós nos tormentos. Além disso, há para sempre um grande abismo entre nós e vós, de sorte que aqueles que querem passar daqui para vós não podem, como ninguém também pode passar para aqui do lugar em que estás. O rico então lhe disse: Mas eu vos suplico, pai Abraão, enviá-lo então à casa do meu pai, onde tenho 5 irmãos, a fim de que lhes ateste estas coisas, de medo que eles venham também para este lugar de tormentos. Abraão lhe replicou: Eles têm Moisés e os profetas, e eles que os escutem. Não, disse ele ao pai Abraão, mas se algum dos mortos forem procurá-los, eles farão penitência. E Abraão lhe respondeu: Se eles não escutam Moisés nem os profetas, não crerão mais que neles, quanto mesmo algum dos mortos ressuscitasse. São Lucas, capítulo 16, versículo de 19 a 31. Então, pessoal, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos destrinchar um pouquinho essa parábola. Né? Essa parábola ela tem 2 lados bem opostos. O lado do rico e o lado do pobre. Porém, o que devemos entender como ricos, além
das pessoas abastadas de dinheiro. Neste caso, o rico, que aqui o Evangelho demonstra, foi um rico que teve de tudo na terra. Porém, este rico não fez, como eu posso dizer, não fez bom uso dessa riqueza, né? E o pobre não teve nada. E tudo o que ele fez foi pedir migalhas que não lhe eram dadas pelo rico. E depois da morte dos dois, o pobre estava sendo consolado em um lugar bom. Porque passou por tanto sofrimento na terra, nada mais justo do que estar em um lugar confortável. E o rico, pelo contrário, abastou-se de dinheiro, abastou-se de vaidade. E quando fez a passagem, foi por um lugar ruim, foi abraçado pelas trevas, né? Então, Jesus demonstra através dessa parábola, mais uma vez, a máxima ditada pelo Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. E Jesus não diz que o rico era um homem mau. Em nenhum momento foi dito isto na parábola. Em nenhum momento foi dito que o rico prejudicava os outros. Porém foi dito que ele era orgulhoso, que ele era vaidoso. Mostra o usufruindo da sua riqueza sem dar um centavo àqueles que mais necessitavam. Aceitava ter o direito de usar sua fortuna conforme bem quisesse. Ah, eu tenho aqui 1 milhão, eu vou usar 1 milhão para mim, eu vou construir uma casa, eu vou comprar um carro do ano, eu vou visitar os melhores restaurantes. Porém, isso não é ser ruim. Isso é não praticar a caridade. Foi o que o rico fez, o rico da parábola. Então, o rico ele tinha muito dinheiro, porém usou toda a riqueza dele apenas para ele. Ele usava roupas caras, perfumes caros, e via o pobre que precisava nem da metade daquilo e não ajudava. Não fazia mal, mas também não ajudava. Ele pensava somente em si, na sua satisfação pessoal. Sabe aquele ditado que diz: viva o hoje? Era o rico. Vou viver o hoje porque eu tenho muito... Desculpa, pessoal, eu tenho muito dinheiro. Porém, o dinheiro é meu. Então eu vou fazer por onde me abastar cada vez mais. Eu vou visitar restaurantes luxuosos, eu vou comprar o melhor carro, eu vou construir uma casa linda, maravilhosa, vou dar almoços maravilhosos na minha casa. Mas e os mendigos da rua? E o pobre? Aquele que tanto tem, não pode servir um pouco àquele que nada tem? Este rico não o fez. Ele preferiu usufruir para si próprio. Lázaro, pobre do Lázaro, pobre, doente, cheio de feridas, como diz aqui no Evangelho, sem poder trabalhar, sem poder aproveitar o bem da vida, porque não tinha dinheiro, não tinha saúde, não tinha casa, não tinha o que comer. Mendigava para sobreviver. Não lamentava, não recriminava, não xingava o rico, não xingava a Deus pela sua situação. Muito pelo contrário, aceitava a prova e caminhava sempre em frente, com a esperança de que amanhã alguém lhe desse o que comer. Ambos então desencarnaram. E ao sofrer o desenlace da carne, foram surpreendidos como uma inversão de papéis. O sofrimento que estava na vida terrena do pobre Lázaro
esse sofrimento trocou de lado. Foi para a vida pós-corpórea do rico. E o sofrimento e a felicidade, até então usufruída pelo rico, trocou de lado. Passou a ser usufruída pelo pobre que nada tinha aqui na terra. Fazendo um paralelo com essa parábola, devemos lembrar daquela frase que diz o seguinte: não entesoures tesouros na terra, mas nos céus. O que o rico fez? Rico entesourou tesouros na terra. Muito além disso, rico entesourou a vaidade. O rico entesourou a abastança, a abundância, sem ao menos estender a mão para Lázaro, para o pobre. Enquanto Lázaro, sem reclamar, sem xingar aquele que nada lhe dava, sem xingar a Deus, que nada lhe deu, muito pelo contrário, que muito lhe deu. Porque foi através dos problemas que ele teve em vida terrena que ele entesourou tesouros nos céus. E o desenlace de Lázaro, diz aqui no Evangelho, ele foi recolhido por anjos. Espíritos benfeitores ajudaram no desenlace de Lázaro. E dali ele já foi para um lugar bom, um lugar onde ele foi acolhido, um lugar onde limparam suas chagas, um lugar onde a pobreza deu lugar à riqueza. Porém não a riqueza financeira, a riqueza de espírito, a riqueza de amor, a riqueza de caridade, a riqueza de conforto. Enquanto o desenlace do rico foi penoso, ele foi parar nas trevas. Ele foi parar em zonas umbralinas, onde o pai Abraão disse para ele o seguinte: o lugar que você está é tão longe, tão distante do lugar em que nós estamos, que quem está aqui não pode chegar aí. E quem está aí não pode chegar até aqui. E ouvindo isso, o rico disse o seguinte: pai, então por favor, pede que Lázaro, o pobre desencarnado, o pobre que ele não ajudou em terra, peça para que Lázaro volte à terra. Vá avisar a minha família, os meus 5 irmãos, que eu estou nessa situação, para que eles se arrependam, para que eles paguem penitência e para que eles ajam de maneira diferente. E o pai Abraão respondeu: meu amigo, os seus irmãos, a sua família, tem os profetas e tem Moisés. E mesmo assim como você que também tinha-os, não se regenerou, não praticou a caridade. E não adianta os mortos voltarem dos mortos para avisá-los que eles também não vão acreditar. O que o pai quis dizer com esta passagem? Vamos trazer um pouquinho para os dias atuais antes de regressar aos tempos antigos. Às vezes, nós temos alguns problemas que são nossos. E tantas são as pessoas que chegam em nosso ouvido, sejam pais, sejam mães, sejam amigos, sejam pessoas boas que passamos em atendimentos, em centros espíritas, em igrejas, psicólogos, nos dizem: olha, eu acho que o caminho que você está trilhando não é o caminho correto. Olha,
Eu acho que você precisa praticar um pouco mais o amor, você precisa praticar um pouco mais a caridade. E o que nós fazemos, graças ao nosso orgulho, nós empinamos esse nariz aqui, ó, e seguimos. Por que nós seguimos? Porque nós achamos, porque a gente infla o nosso ego, o nosso orgulho, e nós achamos que somente nós estamos certos. Ou seja, nós não ouvimos aqueles que nos querem bem. E assim, o pai respondeu para o rico: as pessoas da sua família têm os profetas e Moisés, ou seja, eles sabem o que é certo e o que é errado. Eles sabem o que é certo e o que é errado. Porém, usar a riqueza em benefício próprio os convém. O orgulho cega. Do que vai adiantar, trazendo novamente para o nosso lado, um bom espírito, um bom amigo espiritual, incorporar ali naquele centro espírito na frente dele e falar: pratique a caridade. Se ele não estiver sofrendo, ele vai empinar o orgulho e vai continuar não praticando a caridade. Do que adianta os mortos voltarem da terra dos mortos para avisarem aquilo que as pessoas já sabem, mas não praticam? E foi isso que o pai Abraão disse ao rico: não adianta Lázaro voltar, porque a sua família e seus irmãos sabem o que tem que fazer. Não fazem porque não querem. Não fazem porque têm o orgulho e a vaidade maiores, assim como eram os seus. Muitas vezes, pessoal, nós ficamos esperando, a gente vai em um centro espírita para que o espírito ou para que a entidade diga o que nós queremos ouvir. Se o médico, se o mentor, se o preto velho, se o caboclo fala qualquer coisa que não vá de encontro ao que nós queremos ouvir, sabe o que a gente faz? A gente se faz de cego, de surdo e de mudo. A gente faz que entendeu e não pratica. Sabe quando a gente vai praticar? Quando existe um sofrimento por trás. Parem para pensar. O que faz o homem se modificar? A dor. A dor. Quando a gente sabe, muitas vezes a gente sabe que está indo por um caminho que pode não ser interessante, mas a gente vai. Por quê? Porque o nosso ego fala mais alto. O nosso orgulho fala mais alto. Mas a gente sabe. Assim como a família do rico sabia, assim como ele sabia quando estava encarnado e preferiu se fazer de cego, surdo e mudo. Então, pessoal, os ricos, o rico dessa parábola representa os que cuidam da necessidade do corpo, os que cuidam da necessidade do ego, os que cuidam da necessidade de si próprio, sem olhar para aqueles que precisam mais ou aqueles que nem precisam tanto, mas que precisam. Porém, não podemos pensar somente na abundância do dinheiro. Muitas vezes, uma casa de caridade, ou um amigo, ou uma pessoa desconhecida precisa de algo que a gente sabe que precisa. E muitas vezes este algo não é dinheiro, não é alimento. Este algo muitas vezes é uma palavra de amizade, uma palavra de consolo
E sabe o que a gente faz? Não conheço a pessoa. Ah, precisa? Ah, tomara que alguém ajude. Poxa, você pode ajudar. Você pode ajudar. Para ajudar com um abraço, para ajudar com uma palavra amiga, você não precisa de dinheiro. E é caridade. Que não nos apeguemos à caridade material. A caridade material é bem-vinda? É. Mas a caridade moral muitas vezes vale muito mais, porque muitas vezes a pessoa precisa muito mais de uma caridade moral do que uma caridade material. Então, pessoal, lembremos sempre da parábola do mal rico. Enxerguemos as riquezas não apenas financeiras. Enxerguemos as riquezas de conhecimento, a riqueza de saúde, a riqueza de dinheiro, a riqueza de capacidade de fala, de capacidade de ouvir. Porque muitas vezes a necessidade precisa desabafar. Nós só precisamos oferecer ouvidos para que ele se sinta melhor. Que possamos ser bons ricos, para que possamos entesourar tesouros nos céus. Que lembremos sempre da da parábola do mal rico. E que lembremos sempre de fazer a caridade. Pessoal, eu acredito que esta parábola seja uma das principais engrenagens que nos move aqui na Terra. Eu já falei em outras parábolas, porque em outros bate-papos, porque é o que eu realmente acredito, porque é a minha dificuldade e muito provavelmente é a dificuldade de muitas pessoas. Dominar o nosso orgulho, dominar a nossa vaidade, dominar a nossa preguiça de ajudar a quem precisa, é uma das maiores dificuldades de quem está encarnado. E precisamos dar um passo a cada dia para dominar esse orgulho. Mesmo que este passo seja muito pequeno. Porém, não se permita ficar parado, porque fora da caridade não há salvação. Lembremos sempre do sofrimento do mal rico. E lembremos sempre da bonança de Lázaro, que tanto sofreu na terra e foi o aconchego que ele teve no plano espiritual. Beleza, pessoal? Que fique a reflexão para a semana, minha e de vocês. Que possamos aproveitar mais as oportunidades que Deus nos dá de fazermos a caridade. Muitas vezes, Deus nos oferece oportunidades para vermos o quanto ligados nós estamos e nós deixamos passar. A reflexão da semana é ter atenção às oportunidades que Deus nos oferece para praticar a caridade. Beleza? Então, pessoal, essa foi a reflexão da noite. Eu gostaria de deixar um pedido pessoal. Meu pedido é que nós tentemos nos melhorar a cada dia. Não importa o tamanho dessa melhora. Pode ser desse tamanho, desde que você sinta que conseguiu evoluir. Beleza? Então, pessoal, vou convidar vocês a fechar os olhos novamente. Agradecer a Deus, nosso Pai,
por esses minutos, por esses momentos que nós passamos juntos. Agradecer a Deus nosso Pai por mais este ensinamento. Que os espíritos amigos possam levar o nosso sentimento de agradecimento a todos aqueles que precisam de boas energias para continuar caminhando. Para todos aqueles Lázaros que suplicam por migalhas. E para todos aqueles ricos que são maus ricos, para que se tornem bons ricos. Que possam dividir a riqueza que têm com aqueles Lázaros que quase não têm nada. E que possamos sempre, sempre entesourar tesouros nos céus. E com a oração de Nossa Senhora, finalizamos este bate-papo de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus e nós, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a nossa Mãe Santíssima. E aqui eu me despeço de vocês. Que a nossa semana seja repleta de alegria e que nós possamos aproveitar as nossas oportunidades de fazer o bem. Graças a Deus. Beijo, pessoal. Até a próxima.